A apresentar a obra Pela Cabeça do Rei, vai usar da palavra o Dr. Pedro Cipriano, cujo currículo passo a ler. Pedro Cipriano nasceu em 1986 e é natural de Vagos. Doutorado em Ciências Naturais, vertente de Física de Partículas, passou vários anos como cientista associado ao CERN. Atualmente trabalha na CO2 Offset, uma empresa do ramo aeroespacial portuguesa, ajudando a proteger a floresta. Estava a dizer, em 2014 criou a editorial Divergência, projeto editorial especializado na ficção especulativa. Seguiram-se as edições Filiata em 2016 e a Tribaruna em 2018. É também fundador da Convergência e do projeto Foco, uma loja online dedicada à literatura e banda desenhada na área do fantástico e ficção científica, e um provedor de serviços de edição, respectivamente. Em 2014, publicou o seu primeiro livro, O Caderno Vermelho, que se encontra esgotado. As Nuvens de Hamburgo, publicado em 2017, ganhou o Grande Prémio da Nastor de Literatura Fantástica Portuguesa 2018. E o seu conto, A Aranha, publicado em 2018 na antologia Steampunk International, venceu o Prémio da Nastor de Ficção Fantástica em Conto 2018. É autor de dezenas de contos e ensaios, tendo participado em várias antologias, bandas desenhadas, revistas, blogs e jornais. Alguns dos seus trabalhos foram traduzidos para inglês, finlandês e filipino. Já foi orador em vários eventos e convenções em Portugal, França, Bélgica, Espanha e Irlanda. Tem a palavra. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado por despenderem um bocadinho do vosso sábado à tarde para virem aqui conhecer um bocadinho da literatura feita em Aveiro, que é uma coisa muito, muito importante. Tenho notado ao longo dos últimos anos que, apesar de dizerem que a literatura está distante das pessoas, mas eu sinto, sempre que faço uma destas apresentações, que ainda há pessoas que se interessam pelos autores, que se interessam pelas obras que são escritas. E nesse ponto tenho que agradecer, porque sem o apoio das pessoas que realmente leem, não faz sentido haver o trabalho editorial, não faz sentido haver autores. Gostaria também de frisar que este livro não é apenas um livro. Este livro venceu o Prémio António de Macedo de 2021, foi a obra vencedora, juntando-se a outros nomes já também vencedores, grandes, como a Rita Garcia Fernandes, Carlos Silva, Maria Roque Martins e Pedro Lucas Martins. Tudo figuras também muito importantes do panorama nacional na literatura fantástica e de ficção científica. O nome do qual que espero que o Nuno mais e cada vez mais se venha a juntar, e fica aqui o desafio para continuares a escrever. Este prémio só é atribuído uma vez a cada pessoa e geralmente é feito no início da carreira desse escritor para o encorajar a continuar. Portanto, fica aqui o convite. Sim, a continuares a escrever. António de Macedo foi um dos realizadores mais influentes da sua época, dos anos 70 aos anos 90, foi muito, muito, muito influente. Foi o primeiro realizador português a ser convidado por mérito próprio para Cannes. E para além disso teve uma extensa obra que é muito importante referir, que ainda hoje é relevante, nomeadamente nas áreas em que interseta o cinema com a música e com a fantasia e com a ficção científica. Nesse ponto, o Prémio António de Macedo é uma homenagem não só a esse autor, que tivemos também o prazer de publicar na Divergência, que infelizmente já não se encontra entre nós, deixou-nos em 2017, mas o qual temos muito orgulho de continuar o legado, e por isso renomeámos o nosso prémio, que antes se chamava Prémio Divergência, para o nome Prémio António de Macedo. Nesse ponto,
eu estou aqui muito suspeito, porque eu pertenci ao júri que atribuiu o prémio em 2021, no ano em que tu ganhaste. Eu fiz parte do júri, nem todos os anos é assim, mas esse ano por acaso foi. E nós lemos, eu ainda me lembro muito bem, porque esse ano, o ano 2021, foi o ano que nós recebemos mais submissões de sempre. Nós recebemos tantas submissões como nos 6 anos anteriores do prémio juntos. E foi um ano particularmente difícil de escolher um vencedor, porque havia muita coisa boa, havia muitos autores. Um dos autores que chegou ao final foi publicado pela Porta Editora, depois. Portanto, estava ali uma coisa tínhamos muita qualidade nesse ano e foi extremamente difícil de vencer. Geralmente nós temos acho que nunca tinha contado isso, normalmente nós temos um ponto que é, cada júri seleciona 3 obras para no final discutirmos entre o júri e chegarmos a um consenso. Esse ano tivemos que escolher 5, porque ninguém conseguia escolher simplesmente 3, e depois dessas 5 tivemos que ir a uma segunda ronda para cada um propor um vencedor, e mesmo assim a reunião de atribuição demorou 2h30 e foi extremamente difícil. Foi um ano muito competitivo, mas emergeste como vencedor. De notar que esta seleção não é feita, nós não sabemos quem estamos a selecionar. Eu conheci o Nuno, mas não fazia a mínima ideia que o livro dele lá estava. Nós não temos acesso aos nomes. E todos os anos nós descobrimos sempre um autor novo, porque nós nunca não podemos atribuir 2 vezes ao mesmo e não sabemos se é homem, se é mulher, se tem uma obra longa, se tem uma obra curta, se é mais novo, se é mais velho. Não sabemos nada. Não nos interessam currículos, não nos interessam nomes, não nos interessa nada disso. E por isso é que até rejeitámos um autor da Porta Editora. Nós não sabíamos. E deixamos que a história fale por si. Ou seja, o livro tem que se defender ele próprio. Se o livro for bom, ganha o prémio. Se não for bom, não consegue ganhar o prémio. E nesse ponto tenho que dar os parabéns. Tiveste desaparecido das lides da escrita quase 10 anos. Ele publicou no início da editorial Divergência, publicou no nosso segundo livro, que vai ser reeditado em breve. Não sei se tomaste conhecimento. Falaste-me por alto. Sim. Vai ser reeditado em breve. Agora aproveitar que tu és famoso, ainda se vendemos alguns. Olha, Exatamente. E existe exemplares disso. Isso está esgotado. Está esgotado há anos. Aqui é o Asas Vermelhas. Exatamente, em Asas Vermelhas. Sim. Pronto, nós na altura, nostalgia muito grande, que já não me lembrava. Este foi o segundo livro alguma vez publicado pela editora. Não me lembro onde é que está a tua... Segundo quanto? É o segundo? Queria mostrar a ilustração, ficou fixe. Ficou. Eu gostei muito das ilustrações mesmo. Sim. Tem aqui a ilustraçãozinha, depois tem aqui uma ilustração mais a meio, muito, muito bonita. Sim, a página inteira. Sim. Portanto, quem ficar com o bichinho, em breve o livro estará disponível. Mais 2-3 mesitos, poderá ser... Aliás, mais um mesito e deve aparecer em pré-venda e depois poderá ser adquirido lá para o grão, em que poderão também aproveitar para conhecer um bocadinho mais o trabalho do Nuno Almeida. E aqui temos, já falamos muito, mas ainda não falamos nada sobre o livro. Sim. Temos andado aqui a fugir com o rabo à seringa, não é? Podemos dizer que pela cabeça do rei, que neste momento existe aqui 2 versões, existe a versão completa e existe o volume 1 que sairá depois do volume 2. A versão completa só pode ser comprada através da editora, portanto não estará disponível nas livrarias, enquanto o volume 1 e o volume 2 em separado estarão disponíveis em todas as livrarias que se prezem, nomeadamente UCS, FNACs, Bertrands, Leias e afins, onde vocês quiserem comprar. A Biblioteca Municipal também. Sim, é verdade. Pela cabeça do rei da versão original, eu já ouvi que estava ali já com o tagzinho da biblioteca. Também, se quiserem passar e requisitar na biblioteca, estejam à vontade. É sempre uma coisa que eu, por acaso, tinha bastante curiosidade. Era uma espécie de
de piada interna na editora, porque a editora surgiu de 2 pessoas de Aveiro. E nós andávamos, desde que fundámos o prémio, andávamos a ver quando é que isto vai calhar a um autor de Aveiro. Porque nós não sabíamos, aquilo é sempre às escuras, nós não sabemos onde é que aquilo ia calhar. E calhar. Primeiro ano, Lisboa. Segundo ano, Setúbal. Já raspata. Isto vai ser difícil. Terceiro ano, Lisboa outra vez. Ai, o Catano. Quarto ano, Lisboa outra vez. Isto assim vai ser difícil. Mas à quinta foi de vez. Calhou. Então, Pela Cabeça do Rei, para quem gosta de fantasia, é um livro bastante sólido, que bebe de grandes escritores. Uma das influências mais interessantes que eu vi aqui, apesar de não ser muito citada, mas tem sim um bocadinho um gostinho de Game of Thrones, porque tem reviravoltas, tem heróis improváveis e não podemos tomar nada como garantido, até mesmo ao final as coisas têm muitas voltas a dar. Depois tem a parte da construção do mundo, que aqui na parte da literatura fantástica é uma parte importante, porque nós temos que fazer um mundo que seja ao mesmo tempo fantástico, mas ao mesmo tempo credível. Ou seja, e aqui o autor tem que fazer um trabalho muito difícil, que é fazer-nos acreditar numa coisa que nós não acreditamos à partida. E, de momento, suspender o nosso sentido crítico, fazer-nos entrar no livro e fazer-nos suspender um bocadinho o nosso sentido crítico. Não existe magia, não existem dragões. E fazer-nos acreditar durante o momento que existem dragões, existe magia. E quando um autor consegue fazer isso, nós entramos na obra e passamos a interiorizar as regras daquele mundo. Aquilo passa a ser a nossa verdade durante aqueles momentos em que estamos dentro do livro. E essa é a magia da literatura fantástica e de ficção científica. E que o Nuno conseguiu muito bem, porque nós entramos ali dentro do livro, mergulhamos e a partir daí estamos lá dentro. Outra coisa muito importante é que fantasia, ficção científica, tudo coisas muito bonitas, o terror, quiçá, tudo coisas muito bonitas, mas existe uma coisa muito importante que muitas vezes é negligenciada. E podemos pegar num dos maiores e dos mais conhecidos escritores de fantasia e ficção científica, embora não seja de todo considerado como tal, que é Saramago. É considerada literatura contemporânea, mas na verdade é fantasia e ficção científica. Portanto, se formos, por exemplo, pegar Memorial de Convento, é uma história de fantasia. A Belimunda tem poderes que realmente ninguém tem. Se formos pegar no Ensaio da Cegueira, um vírus que deixa toda a gente cega e mete o mundo em caos, é um plot de ficção científica, claramente. As Intermitências da Morte, a morte decide tirar férias. É claramente um livro de fantasia. E nesse ponto nós vemos aqui um paralelismo entre o Saramago e Nuno. Ele tem diálogos escritos, não é a Saramago, mas temos uma coisa muito importante, que é, de algum modo, nós vemos uma reflexão dos dilemas e das preocupações que nós temos enquanto sociedade espelhadas num livro. E esse é o grande poder da fantasia e da ficção científica. Permite aos autores abordarem situações que, se fossem abordar num ensaio ou numa coisa mais realista, provavelmente seriam demasiado pesadas para alguém pegar nelas. Então, usamos o manto da fantasia e da ficção científica, como se usa o manto do humor, para às vezes discutir políticos, usa às vezes o manto do humor. Então, a ficção científica e a fantasia, acho que é o grande poder delas e a grande utilidade para a sociedade. E agora estamos mesmo a fugir da parte do entretenimento, porque isto permite-nos, enquanto escritores, que também sou, permite-nos tratar coisas reais, permite-nos abordar temas e problemas que afetam a nossa sociedade hoje e agora. E essas coisas, quer queiramos, quer não, passam para os livros. E é muito importante podermos apreciar boa literatura, mas ao mesmo tempo fazer-nos pensar. E eu acho que isso é a coisa mais importante
e que gostava também que fosse mais explorada nas escolas, porque acaba por ser uma coisa muito importante que pode fazer os mais novos ligarem-se de novo à literatura, escolher livros que lhes façam ligarem-se mais à literatura e a coisas que lhes dizem mais respeito e que têm mais sentido para eles. E esses são os dois autores que eu gostava de comparar com o Nuno. Ele tem tudo o que é preciso para ser um grande autor e esperamos que os próximos livros venham em breve. É uma das coisas que eu vou querer que tu fales agora a seguir, quais é que são os planos. Tens aqui um editor impaciente agora. Também, eu como recentemente voltei a ser o coordenador editorial da editora, durante muitos anos não fui, desde 2018 que não era o coordenador editorial. Voltei agora à casa, esta semana voltei outra vez a assumir esse quadro, portanto vais ser chegado a cabeça a torto e a direito para escreveres mais. Sim, senhor. E agora gostava que tu próprio, então, falasses um bocadinho sobre a origem do livro, sobre como é que foi, se calhar, o processo, porque há aqui muita gente que se calhar não sabe quanto é que um autor sofre para publicar. E tudo o que tu queiras falar sobre o livro, a palavra é tua. Obrigado. Não sei se faz aquela introdução com a biografia. Já agora. Vamos apresentar o nosso autor, Nuno Almeida. É formado em Línguas e Estudos Editoriais pela Universidade de Aveiro. Divide o tempo entre a escrita e o projeto multimédia de Saturn Gingliard, dedicado à mítica consola da Sega, autor de vários contos publicados em Portugal e no Brasil, da fantasia à ficção científica e história alternativa. Estreia-se no romance com Pela Cabeça do Rei, vencedor do Prémio António Macedo 2021. Tem a palavra. Obrigado. Antes de mais, faço minhas as palavras do Pedro e agradeço a presença de todos por terem tirado algum tempo do vosso sábado para virem partilhar este momento comigo e dedicado à apresentação deste livro que me é muito querido. Realmente há muita coisa que eu posso falar do livro e da escrita em geral e o difícil é saber por onde começar. Este não é o primeiro livro que eu escrevi e nem sequer o escrevi recentemente. Na verdade, a escrita dele já remonta aproximadamente a 2014, portanto já há quase 10 anos que eu o escrevi e na altura foi o terceiro livro que eu escrevi, sendo que o primeiro não consegui publicar, o segundo também não, e este, quando terminei de o escrever, pouco depois coincidiu com um afastar meu da escrita, foi o que o Pedro mencionou, que andei afastado há alguns anos das lides da escrita, por uma confluência de vários motivos, e agora que há uns 2 anitos, quando senti realmente a necessidade de voltar a isto da escrita, que é algo que acho que de certa maneira não se escolhe, se temos esta inclinação não conseguimos fugir dela, não conseguimos evitar escrever, só realmente tivermos esse bichinho da escrita, mais tarde ou mais cedo ele apanha-nos e obriga-nos a voltar a escrever. E além de ter começado a escrever algumas coisas novas, recordei-me deste livro que na altura considerei um triunfo em relação à minha evolução enquanto escritor. O meu primeiro livro foi o Apalpar Terreno, foi ver se conseguia sequer fazer esta odisseia que é completar um livro, não é uma coisa que se faça num dia, nem numa semana, nem num mês, talvez alguns consigam. Mas acho que para a maior parte de nós escrever um livro é uma coisa a longo prazo, em que é preciso uma dedicação que não falha. São horas que se tornam meses e é algo que realmente é difícil manter realmente esse esforço consistente até concluir a obra. E o meu primeiro livro foi mais uma prova, um desafio que pus a mim próprio para ver se realmente conseguia
a concluir um livro. O segundo já foi diferente, porque eu já sabia que sim, que era capaz, que conseguia, e já tinha muito mais experiência adquirida da escrita do primeiro. Tanto um como o outro são de fantasia, mas de uma forma diferente deste. Cada um tem a sua vertente, tem aquilo que o torna único e diferente deste. Quando finalmente então decidi escrever este, e sobretudo quando o terminei e vi a obra concluída, fiquei mesmo muito orgulhoso dele, porque achei que representou um alcançar de um determinado patamar. Portanto, desde o início que eu comecei a escrever, isto é como qualquer coisa, como qualquer outra atividade que se pratica. Ninguém começa a desenhar uma obra de arte, começamos a desenhar rabiscos. E vamos nos tornando melhores, vamos aprendendo técnicas, vamos começando a construir, a dar a sombra, a dar a ilusão da tridimensionalidade, a acrescentar os detalhes, a trabalhar as poses. Tudo isto é um trabalho que um artista, com cada desenho, com cada ilustração, com cada pintura que faz, vai desenvolvendo. E são técnicas, é uma experiência, é uma capacidade que se vai ganhando. E a escrita não é diferente disto, é uma capacidade que se vai trabalhando, é uma técnica, é uma arte. E quando concluí este livro, olhei para trás e fiquei mesmo imensamente orgulhoso, porque considerei que tinha atingido um determinado patamar que desde o início comecei a escrever, queria atingir, e estava-me cada vez mais a aproximar, mas ainda não tinha lá chegado, e com este livro cheguei. E nesse aspecto, daí que ao fim destes anos todos me tenha finalmente tomado a iniciativa de o submeter a concurso, sempre sem grandes expectativas, porque o mais certo estatisticamente é o não, e é assim mesmo, não é? Em qualquer empreendimento que façamos. E quando o Pedro me ligou a dar a notícia, eu acho que fiquei em estado de choque. Porque realmente, apesar de ter toda a confiança na obra e daí a ter submetido, não é? De outra forma não o teria feito. Para o ter feito foi porque realmente acreditei nela, mas não sabia se mais alguém ia acreditar. O júri acreditou. Onde é que tu estavas quando tu final? Essa história é engraçada, porque eu lembro. Eu estava em Anadia, na fila do Mão Cheia para comprar uma pizza. O Mão Cheia é um autocarro itinerante de pizzas que anda na zona da Anadia. Eu tinha ido fazer um exame a uma clínica lá perto, depois do trabalho, e pensei, olha, vou levar uma pizza para casa para comer com a minha mulher. E estava lá à espera. É um bom sítio. Quando me ligaste, eu não me esqueço do sítio, não me esqueço desse momento em que me ligaste. Porque a certa altura deixaste-me em espera para poder pagar a pizza. Eu tinha pessoas atrás de mim, eu tenho consideração pelos outros. E realmente, assim, esse voto de confiança do Pedro e do júri foi realmente muito importante para mim, porque eu sempre procurei a publicação. Há quem escreva para a gaveta, como se costuma dizer, e não há absolutamente nada de errado nisso. Há muitos passatempos que eu tenho para a gaveta, que são só para mim mesmo, são só para o meu próprio desfrutar dessa atividade. Mas eu sempre procurei a publicação por dois motivos, em tudo o que escrevi. Primeiro, porque acho que para mim escrever é uma forma de comunicação, não é nada diferente disso, nem mais nem menos, é uma forma de comunicação indireta. Em vez de ter uma conversa com alguém, escrevo e a pessoa lê. E na maior parte dos casos eu nem sei o que é que a pessoa achou do que eu escrevi, fica com ela. É algo que fica com essa pessoa, seja o que for, fica com ela, e isso já tem toda a importância e todo o valor. E portanto sempre quis ser publicado por isso, para poder partilhar as minhas histórias, que não são mais do que uma forma de comunicação. E por outro lado, porque acho que sempre procurei esse voto de confiança de alguém que esteja dentro do meio, que conheça a qualidade quando a vê, e que basicamente me confirme se realmente o que eu escrevo vale a pena ser partilhado ou não, porque quando fazemos uma coisa sozinhos, e ainda por cima a escrita é a escrita de um livro, é um processo tão longo, em que estamos tão absorvidos e tão metidos com nós mesmos,
que perdemos bastante a perspectiva. Eu tinha esta confiança neste livro, mas podia estar absolutamente errado, podia estar absolutamente enganado. Podia, é a realidade, é o facto. E só quando o expomos a outra pessoa é que temos uma opinião de fora. Eu até fiz uma comparação a quando do lançamento do livro, na altura o Filipe, o meu coordenador editorial, ele perguntou-me como é que era essa sensação de escrever, passar tanto tempo fechado com a história, em que sou só eu e a história, mais ninguém a lê, e de repente partilhá-la ao mundo. E eu disse que escrever um livro é como pintar um dos murais, que temos imensos exemplos fantásticos aqui em Oliveira do Bairro. Temos grandes murais de arte urbana, é verdade. E é como pintar um mural desses, em que estamos muitas horas com a cara à frente da parede. E só quando nos afastamos é que finalmente vemos o que é que realmente queríamos. E dar a obra a ler também é conseguir ter essa visão através da perspectiva de outra pessoa, que a vê com olhos frescos e não com os nossos olhos que passaram aquelas horas todas enfiados à frente da parede. E, portanto, agradeço imenso este voto de confiança da editora e esta aposta que fizeram em mim, no meu livro, e a oportunidade que me deram de finalmente, ao fim de tantos anos, ao fim de quase 10 anos de eu ter escrito originalmente, depois de ter passado tanto tempo na gaveta, finalmente tenho a oportunidade de a partilhar. E até agora as opiniões que tenho recebido têm sido imensamente positivas. Portanto, realmente parece que não estava enganado. Parece que não estava enganado. Acho que não estavas. E nem o meu editor, nem os outros membros do júri que a selecionaram, parece que não. Esta obra, ao fim e ao cabo, é o quê? Depois de falar isto tudo, este preâmbulo todo, é realmente uma obra de fantasia, de literatura fantástica, que é um estilo literário com uma tradição longuíssima e que foi sempre o meu estilo de eleição. Apesar de também gostar e ter feito algumas experiências por outros estilos, como mencionou a minha nota biográfica, que normalmente aproveito mais o formato de conto, o formato de ficção curta, para fazer todo o tipo de experiências com temas diferentes e com estilos. Isso foi até uma fase muito importante, um elemento muito importante da minha escrita e da minha evolução como escritor, foi ir conjugando a escrita de livros, de romances, portanto, formato longo com formato de ficção curta, porque realmente permite, numa história abreviada, fazer muito tipo de experiências que, enquanto escritores, ajudam-nos rapidamente a testar maneiras diferentes de fazer uma história. E apesar de, volta e meia, experimentar um pouco de ficção científica, um pouco de horror, um pouco de outros géneros, a fantasia acaba por ser a minha casa, foi lá que eu comecei e é lá que eu realmente me sinto mais à vontade e gosto realmente de escrever. Antes disso gostava de ler, antes de sermos escritores somos leitores e nunca devemos deixar de ser leitores, e as minhas leituras vão sempre muito parar à literatura fantástica. Gosto do tempo, gosto de castelos e cavaleiros, espadas e dragões. E princesas. Também. Este livro não tem muitas princesas, tem mais mulheres duronas. Mas nem sempre a princesa tem coroa. Pode ser uma arma, na mão uma espada. Pode. Este livro tem realmente personagens muito duronas. Insere-se num estilo de fantasia, de uma forma geral. Isto sem querer estar aqui a fazer um ensaio sobre a história da fantasia e as milhentas formas de fazer fantasia, mas de uma forma geral podemos dizer que há duas tradições principais dentro da fantasia. Temos a fantasia mais clássica, que diretamente ou indiretamente acaba por ir buscar a inspiração ao Senhor dos Anéis, que é a obra absolutamente inquestionável. E temos um tipo de fantasia diferente. O Pedro mencionou a Guerra dos Tronos, a grande obra de George Martin, que depois de se tornar série de televisão, então ficou absolutamente um marco cultural que toda a gente, se não viu, pelo menos ouviu falar.
E isso é uma forma diferente de fazer fantasia, que normalmente tem, digamos, é fantasia, mas menos. tem menos elementos fantásticos, acaba por ser ambientes mais crus, mais realistas, entre aspas, e que se aproximam mais da realidade histórica ou de uma história alternativa, com alguns elementos fantásticos, mas não é esse o foco. E é essa a minha história, foi essa a forma de fazer fantasia que eu acabei por, ao longo do tempo, ir preferindo, primeiro como leitor e depois como escritor, e este livro também não só foi o culminar da minha prática e da minha capacidade de escrita, mas também foi um reunir de uma série de influências que eu tinha absorvido nos anos anteriores a começar a escrevê-lo, e uma delas foi definitivamente as Crónicas de Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos de George Martin, outros autores como Joe Abercrombie, como Mark Lawrence, e alguns até mais antigos, como David Gemmell, como Glenn Cook, e que realmente tem esta forma diferente de fazer fantasia, e até podemos questionar qual é o objetivo de tirar o fantástico a um universo fantástico. Mas, na minha opinião, acaba por ser precisamente aproximá-lo mais de nós e tornar as coisas mais relacionáveis. Isto não é uma história, o meu livro não é uma história sobre salvar o mundo. É uma história sobre as personagens principais e o que é que elas querem. Os objetivos delas são extremamente pessoais. Não se trata de vencer o mal e salvar o mundo. Trata-se de conseguir aquilo que elas querem. E só isso torna as coisas mais relacionáveis, na minha opinião. Acho que é mais fácil identificarmos com elas. E apesar de serem personagens muito malucas, se fossem reais eu não gostava de me atravessar no caminho delas. Mas acho que todas têm algo e é esta também a opinião e o feedback que eu tenho recebido de quem já teve a oportunidade de ler e me fez chegar essa opinião, que todas estas personagens têm algo com que nos conseguimos identificar, com que nos conseguimos relacionar e que nos faz sentir próximos delas e preocupados com elas nas várias situações de perigo que elas vão enfrentar e nas várias adversidades que elas vão enfrentar. Não há propriamente vilões, isso também é um elemento que acaba por ser quase transversal a todas as minhas histórias. Eu pessoalmente não gosto muito da ideia de vilões, de ter uma figura, uma personagem maléfica que representa o mal supremo e que tem que ser vencida, porque a realidade é que as contrariedades que enfrentamos na vida aparecem-nos sob uma série de formas. Outras pessoas que se calhar não nos querem mal, mas também não têm grande motivo para nos ajudar, ou simplesmente é mais conveniente atravessarem-se à nossa frente situações da vida que não conseguimos controlar. E é isso que eu acabo por fazer nas minhas histórias. As personagens não estão, neste livro em concreto, as personagens não estão a tentar matar o rei, é isso que dá o título ao livro, mas não é realmente o rei que está ali a ser uma influência maléfica. Ele próprio tem a sua história, que terão a oportunidade de conhecer ao ler o livro, mas acima de tudo as personagens lutam contra o mundo, lutam contra a realidade, a sociedade, as regras do mundo em que vivem e realmente os problemas que enfrentam, e acho que isso as torna mais próximas dos leitores. Isto é uma história sobre as personagens acima de tudo. E nas palavras do George Martin, que já fartei de referir como influência, mas é verdade, ele uma vez disse uma coisa que eu achei fantástica, e não me lembro o ipsis verbis, vou estar a inventar um bocado, mas o âmago da frase dele era qualquer coisa como: as grandes histórias resumem-se ao drama do coração humano em conflito consigo mesmo. E é isto, é isso que nos faz relacionar com estas personagens, é o facto delas
terem as suas fraquezas e as suas forças e os seus objetivos e superarem os seus obstáculos da melhor maneira que conseguirem dentro das circunstâncias que têm, e os seus amores e as suas desavenças e os seus pontos altos e os seus pontos baixos, como tudo o que nós enfrentamos na nossa vida acaba por não ser mais do que uma versão exagerada e mais pronunciada e mais aventureira de todos os pequenos dramas e as pequenas dificuldades que todos enfrentamos no dia a dia. E acho que é isso que torna estas personagens tão carismáticas e têm marcado tanto os leitores. E foi esse o meu objetivo, acima de tudo. É um livro baseado nas personagens e nas suas aventuras. Estas personagens malucas que querem matar o rei. Olha, tenho uma pergunta para ti. Força. Para quando é que vem o próximo? O próximo. Sim. Hashtag sem pressão, não é? Não. Já escreveste alguma coisa? Já tens planos? Já escrevi alguma coisa. Estou a escrever qualquer coisa para a vossa antologia que acaba o prazo no mês que vem e eu não sei se vou conseguir acabar. Mas, não, falando a sério, estou mesmo. O meu regresso à escrita ao fim destes anos todos parado foi um pouco... É como andar de bicicleta, mas ao mesmo tempo não é. Dei para mim um bocado enferrujado e a custar-me as coisas a sair, mas felizmente já se estão a encarreirar melhor e definitivamente tenho ideias não só para contos, mas para romances e espero trabalhar ativamente nelas em breve e daqui a não muito tempo dar-te mais qualquer coisa para ler. Definitivamente quero continuar, voltei para a publicação deste livro, sim, para ficar. Voltei para ficar. A publicação deste livro não foi só... A minha ideia não é que seja só aquele evento singular que, olha, publiquei um livro, acabou, pronto, fiz, publiquei aquele livro e é isso. Não, acho não, tenho a certeza que o que o Pedro disse, de que este prémio geralmente até é atribuído a pessoas em início de carreira. Eu quero que realmente ele seja mais um exemplo dessa estatística e que seja o primeiro romance publicado de muitos, e quero dar mais trabalho ao Pedro a ler e a rever e a organizar e a vir aqui fazer apresentações à Biblioteca de Oliveira de Bairro. Já agora, já que me queres dar trabalho a ler, vou dar trabalho a ler. Eu acho que este ano tu devias pertencer ao júri do prémio, que é uma das tradições que os autores que vencem normalmente depois pertencem fazem parte do júri numa das sessões seguintes. Já que me vais meter a ler, vou-te meter a ler a ti também. Qual é que não temos aqui testemunhos? Isto agora já não dá para te escapar. Já disseste que sim, agora vais ter que arcar. E depois, olha, já vais experimentar em primeira mão o que é o lado de dentro, a angústia, o drama, o terror de ter que escolher um, e que muitas vezes temos tantos bons. Acredito. Uma coisa que tu disseste aqui que eu consegui relacionar-me foi difícil escrever o primeiro livro. Concordo totalmente. É o mais difícil de todos. É sempre o mais difícil. Se bem que existem autores que escrevem muito bem o primeiro e depois encravam no segundo. Mas geralmente acontece mais o contrário, que é, vai-se tornando cada vez mais fácil. Eu lembro-me do primeiro livro que eu escrevi, demorou quase 10 anos a terminar, e foi um best-seller de gaveta, que ficou sempre na gaveta e eu não mostro aquilo a ninguém, que está terrível. É um policial, tu na terceira linha já sabes quem foi. Já sabes quem foi. É terrível. É terrível. Eu lembro-me que eu dei à minha esposa para ler e ela, até mas foi. Como é que tu sabes? Epá. Portanto, literalmente ela chegou lá na terceira linha. Sim. Não sei se foi na terceira linha, mas ela não tinha sequer passado a primeira página e já me estava a dizer. E eu acho que foi eu. Fiquei completamente chateado. Nunca vais escrever nenhum policial. E demorou-me 10 anos para escrever um resultado medíocre. O único livro em que eu ganhei um prémio foi aquele do Nuvens de Amor, com 11 dias. 11 dias estava feito.
Depois 2 anos para rever. Agora para escrever foi rápido. Eu gostava de saber se também passas pela mesma coisa que eu passo, que é, eu escrevo o livro muito rápido, mesmo muito rápido, 11 dias, 20 dias, está feito. E depois meto numa gaveta e não mexo naquilo durante umas semanas. Depois abro aquela gaveta, abro o livro, normalmente é uma pasta do computador, não é literalmente uma gaveta. Sim. Eu começo a ler e a primeira coisa que me vem à cabeça é: quem foi o idiota que escreveu isto? Isto está terrível. Isto não se aproveita. Também te acontece isso? Ou tu optas por um método diferente? Voltando ao início do primeiro livro, é o mais difícil de escrever. Eu não demorei 10 anos, mas demorei à vontadinha uns 3 ou 4. E era uma coisa um bocado esporádica, lá está. Este mês escrevo um bocado, se calhar para o mês que vem não escrevo nada. É uma coisa um bocado irregular e que demorou os seus anos. E esse também vai ficar inédito para sempre. Só um dia, daqui a muitos anos, quando eu já tiver partido para outra aventura e depois queiram publicar as obras póstumas de Nuno Almeida, quando o pessoal estiver desesperado por qualquer coisa nova, porque eu já não estou aqui para produzir, aí talvez só por uma questão de interesse académico, talvez valha a pena. Os teus herdeiros vão totalmente viver a tua custa. Bom, completamente. Porque de outra forma não quero que ele seja publicado, de maneira nenhuma, não. O Fernando Pessoa também tinha a mesma opinião sobre os escritos dele, ainda bem que não lhe deram ouvidos. Também é verdade, e o Kafka também queria que tivessem sido queimados, não é? O segundo livro demorou-me 11 dias, nunca consegui, mas o meu segundo livro demorou-me 4 meses e este demorou 6. Tendo em conta que este tem o dobro do tamanho e tem uma prosa muito mais complexa, na verdade até foi mais rápido. Depois, essa crise de achar que não vale nada, depois eu identifico-me tanto com isso que eu ainda há bocado mencionei a questão de realmente precisar de um voto de confiança externo. Porque no momento em que escrevemos parece-me que é a coisa mais espetacular do mundo. E às vezes realmente vou a ler e há certas passagens que até fico impressionado. Como é que eu escrevi isto? Isto está excelente. Mas são raras. O mais normal é voltar a ler e pensar: uau, isto está tão mau, nunca ninguém vai querer ler isto. Eu sou uma fraude, eu não sei escrever, os meus livros anteriores foram um acaso e não sei o que é que ando aqui a fazer. É muito normal quando uma pessoa é extremamente competente ter síndrome de impostora. E isso acontece quando tu já tens um bom domínio e que estás completamente ciente das tuas falhas. E isso é que torna um bom artista, porque tu sabes quais é que são as tuas limitações, mas ao mesmo tempo sentes um bocadinho aquele síndrome de impostor de que ainda não estou lá, ainda não está perfeito. Mas quando tu tens essa noção dessas falhas é porque o caminho que já fizeste é extremamente longo e que tu já consegues ter a noção das tuas próprias falhas, que é a coisa mais difícil no artista, é perceber os seus pontos cegos. E quando tu começas a perceber os teus pontos cegos é que tu tens o síndrome de impostor. Portanto, tu estás no bom caminho. Obrigado. Já agora em relação à comparação com o teu, em que disseste que escreveste em 11 dias, mas demoraste 2 anos a rever. No geral, eu tento que a primeira versão do livro seja o mais completa possível. E isso também é mais uma carga de responsabilidade e de exigência para comigo próprio, que às vezes me paralisa um bocado. Mas eu tento mesmo que a primeira versão se fique o mais perfeita possível. Obviamente que há sempre lugar a revisões, até porque quando chegamos ao fim, às vezes há coisas no início que têm que ser limadas, porque entretanto a história teve contornos ligeiramente diferentes. Mas no geral, o processo de revisão deste livro, lá está, demorei 6 meses a escrevê-lo, mas a revisão foi relativamente simples e breve, porque eu gosto de deixar o máximo de trabalho bem feito logo, desde o início. É a minha forma de escrever, há quem prefira fazer uma espécie até de rascunho detalhado e depois dar uma segunda volta com atenção, com cuidado. Eu não gosto de deixar logo o mais alinhavado possível e tenho uma dificuldade enorme em apagar e emendar o que já escrevi, que isso aí já é um defeito. Temos que... Quem é que dizia Kill Your Darlings? É o Stephen King. Stephen King, exatamente. Temos que matar os nossos queridos, temos que cortar as coisas que não pertencem, que estão a mais, que estão erradas, por muito que nos custe, porque afeiçoámos a elas depois de as escrever. Eu tenho uma dificuldade um bocado grande nisso. Nós cada vez que entra um editor na editora, sabes o que é que nós oferecemos? Um pacote de marcadores vermelhos.
que é para eles poderem riscar à vontade, que é a parte que os autores mais odeiam, que é quando os editores chegam lá com a caneta vermelha e dizem, epá, este capítulo aqui é muito giro, mas ele não é preciso aqui, corta. Isto sofres imenso. Sofreste muito com isso. O Filipe foi muito cruel contigo? Eu confesso que estava absolutamente aterrorizado com a fase de edição. Estava. Infelizmente, com a publicação de contos já tinha tido algumas experiências negativas, com editores muito brutos que diziam isto está tudo mal, corta, e nem sequer permitiam, nem havia ali espaço para negociação, e havia coisas que eu pura e simplesmente não conseguia ver a perspectiva deles e não conseguia ver o que é que estava de errado com aquilo. E num livro que me é tão pessoal, que me é tão querido, eu estava com medo terrível do processo de edição. Estava com medo de chegar ao manuscrito final e já não gostar dele por causa das edições que poderia ser obrigado a fazer. Graças a Deus não, correu tudo bem. Correu tudo bem. Houve duas sugestões grandes. Praticamente, o livro que está aqui é praticamente o que eu submeti ao concurso. Tirando pequenas questões de gramática, de escolha de certas palavras, de questões sobretudo gramaticais e do género. Mas houve duas grandes sugestões que o meu coordenador editorial fez. Uma delas era apagar um capítulo. E eu recusei. E argumentei que achei que o livro já era, apesar de ser um bocado grandito, que já era um livro bastante condensado. E isto vai até de encontro um bocado ao que disseste, que é um livro que tem um ritmo até um bocado frenético, em que estão sempre coisas a acontecer, sempre a reviravoltas. E eu fiz questão, isso foi algo que eu fiz de propósito, porque é algo que eu gosto como leitor, gosto de estar absorvido e estar sempre com... Sempre é relativo, porque obviamente um livro tem que ter altos e baixos e tem que ter um bocado uma montanha russa de emoções, não é? Há sempre momentos mais parados e outros mais acelerados. Mas no geral é um livro bastante acelerado. Isso foi algo que eu fiz de propósito, queria mesmo que assim fosse. Queria que no fim de cada capítulo o leitor estivesse ansioso por saber o que é que vai acontecer a seguir, que houvesse sempre algum mistério, alguma pequena reviravolta que nos deixasse os leitores realmente curiosos do que é que ia acontecer a seguir, que desse esse impulso para ler. E também fiz questão de que os capítulos todos os capítulos justificassem a sua existência e que realmente se limitassem ao que era importante, não escrever material só para encher, só para fazer volume entre os momentos interessantes. Quis que realmente tudo o que se passa no livro se justificasse, que todos os momentos, todos os capítulos se justificassem, que tivessem ali por um motivo, que contribuíssem a alguma coisa, ou para a narrativa central, ou para a caracterização daquela personagem, ou para adicionar detalhes atmosféricos ao universo, que de alguma maneira contribuíssem a uma coisa para a história, não existissem só porque sim. E então, quando o meu editor me disse para cortar 2 capítulos, que era uma espécie de mini-história, uma espécie de desvio de uma das personagens, eu argumentei que não, que isso era importante para o desenvolvimento da personagem, era importante a nível temático porque dava uma segunda camada diferente de ambiente àquela cidade, porque mostrava algumas características diferentes do funcionamento daquela sociedade, e ele concordou, abençoado seja. Outra coisa que ele sugeriu foi, na verdade, não foi cortar, mas foi acrescentar uma coisa, que eu não vou estragar, porque acabei por acrescentar perto do final, portanto não posso dizer o que é, mas ele deu uma ideia de acrescentar uma informação, de acrescentar um momento. E eu pensei, aliás, ele nem disse onde é que seria, ele só disse que devia acrescentar uma situação, mas nem disse em que ponto da história. E quando eu me ponho a refletir sobre aquilo, pensei logo um momento ideal da história e pensei que era tão perfeito que até me admirei de eu não ter pensado naquilo. Portanto, acho que este também é o trabalho de um bom editor, realmente, é chamar-nos a atenção para coisas que às vezes até parecem óbvias e de alguma maneira, no meio de tudo o que foi escrever este livro e criar esta história, nunca me lembrei daquele pormenor, que é só um pormenorzito, mas realmente acrescenta ali qualquer coisa e eu vi logo o momento perfeito em que ele podia acrescentar alguma coisa. E isto é realmente o trabalho de um bom editor. Mudou um bocadinho a história, porque eu li a versão antes e depois
e o feeling final é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. Ok, sabes que eu também, pronto, para mim também é difícil ter essa noção, ainda bem até que estás a mencionar isso. Lá está, para mim é um bocado difícil porque eu também já tinha tão na mente o que era o original. Depois o Filipe lê outra vez o final. E o filler outra vez eu. Ai, o Catano. Olha, é muito importante estás a dizer isso, a sério, porque lá está, eu já tinha o final original tão firmado na minha mente que achei que realmente ia acrescentar alguma coisa, mas nem pensei que fizesse uma diferença tão dramática. E isso existe por causa do editor. Não, o editor não é só para cortar. Mas também corta. E houve várias pequenas coisas que eu aceitei, algumas gostou um bocadinho mais, mas depois cheguei à conclusão que, sim, faz sentido a maneira como estavam a sugerir e aceitei, sem problema. Portanto, o processo de edição deste livro foi o melhor que tive até agora. Porque não só não me deu nenhum desgosto, como acrescentou algo ao livro. Foi muito positivo. Vamos lá ver como é que será o próximo. O importante agora é desfrutar deste. Sim. Desfrutar do sucesso deste, de ver, sem grande pressão para a próxima. Sem grande pressão. Não sei se alguém tem alguma questão. Ninguém? Ninguém tem nenhuma questão? Não tenham vergonha. Eu não mordo. Eu só escrevo. Não? E a terminar a cerimónia vai usar a palavra a Sra. Vereadora do Coro da Cultura, a Doutora Liliana Águas. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa Biblioteca Municipal. A Lili já fez as honras da casa, mas não é demais agradecer de facto a presença neste espaço de palavras e de letras que gravitam aqui. Portanto, é muito bom receber uma iniciativa destas e começo naturalmente por cumprimentar o Nuno. Obrigado. E o Pedro. Ao Nuno agradecer-lhe ter escolhido a Biblioteca Municipal e a Oliveira do Bairro para o lançamento e a apresentação do seu livro. E a todos vós, naturalmente, familiares, amigos e todos aqueles que se quiseram juntar ao Nuno para esta sua apresentação, que foi de facto interessante. Dizer-vos que quando a sinopse chegou a mim, porque de facto há aqui uma triagem, não é? Que é um trabalho feito aqui de formiguinha pelos responsáveis, quando chegou a mim a sinopse e li a sinopse, comecei assim a refletir aqueles 30 segundos sobre aquilo que li. Eu disse, bem, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isto, porque isto é importante que todos pensemos naquilo que está aqui escrito, na sinopse, e portanto, naturalmente depois a curiosidade para ler a obra, mas não é um romance, não é ficção e não é só fantasia que nós estamos aqui a falar, porque de facto, quando nós olhamos e lemos que Dragnar de Armas, antigo guarda-costas do rei, tornado mercenário, tem apenas um desejo, e no fim diz, Dragnar irá raptar, torturar e matar, trair e ser traído, tudo fará pela cabeça do rei. Eu pensei assim, bem, isto de facto, transportado à realidade dos dias de hoje, à nossa sociedade e àquilo que infelizmente nós temos que viver e lidar no nosso dia-a-dia, tem muito que se lhe diga. E se calhar não é tanta fantasia, não é tanto romance que está ali escrito, porque é verdade que nós somos todos tábua rasa quando nascemos, mas depois nós somos todos dentro de uma construção de toda uma sociedade e de tudo aquilo que nos vai transformando, não é? Quer em casa, quer na escola, quer na própria sociedade, e portanto chegamos a isto. E eu acho que de facto a nossa sociedade chegou a isto. É importante sim que cada um de nós tenha um foco, tenha um objetivo, 1, 2, 3, muitos. Neste caso, a personagem tem o objetivo e o foco dele, que é só matar o rei, mas de facto às vezes nós focamos-nos tanto naquilo que é o nosso objetivo individual, às vezes egoísta, ainda que seja que nos esquecemos de facto às vezes de questões maiores que precisamos de lidar. Hoje nós lidamos com o mundo, e eu não sei se nós vivemos num mundo ou se tentamos literalmente sobreviver neste mundo. Eu acho que um bocadinho isto que nós todos hoje temos que fazer, porque há muita falta de tolerância, muita falta de entendimento e acima de tudo muita falta de nos podermos colocar no lugar do outro.
E eu acho que aquilo que é a nossa obrigação enquanto município, e no meu caso em particular responsável pela área da cultura, e quando percebemos nas competências que nós temos nesta área, e aquilo que é a nossa obrigação na implementação de políticas públicas tem muito a ver com isso. Tem a ver com o nós promovermos estas iniciativas, incentivar-vos de facto a estas pessoas que sabem escrever e que têm, em 11 dias fazem estas coisas maravilhosas, que de facto eu não consigo, mas há quem consiga e ainda bem, mas é mesmo por aí, é trabalhar e incentivar a que vocês consigam isto, que é acreditar num sonho, ter um foco, e através dele, porque estes sonhos são todos muito subjetivos, porque isto, a literatura e a arte e a cultura é muito subjetivo, o que é muito bom para uns não é muito bom para outros, é sempre difícil, e o Nuno falou nisso, a questão da validação externa é muito importante, porque nós somos artistas, todos somos os génios, mas todos nós precisamos sempre da validação daquilo que fazemos, desde que nascemos até que morremos. Nós temos necessariamente esta necessidade de validação por parte do outro, por parte dos pais, por parte do colega, por parte do professor, por parte do nosso superior hierárquico, há sempre uma necessidade do ser humano de ser validado. E, portanto, a nossa obrigação nesta promoção e neste apoio à cultura, neste caso à literatura, tem a ver com isso, tem a ver com nós termos consciência de que nós temos que apoiar aqueles que sonham e aqueles que, através daqueles sonhos, que é o caso, promovem a partilha. E a partilha daquilo que são as ideias, daquilo que são fantasias, mas que contribuem para um mundo melhor. E esse mundo melhor não tem que necessariamente ser uma escala muito grande e à dimensão mundial, porque não, nós fazemos a diferença aqui, nós fazemos a diferença em nós mesmos, nós fazemos a diferença em casa, fazemos a diferença na nossa comunidade local e, portanto, o importante é isso, é que nós, através de pequenas iniciativas destas, vocês todos sintam, e, portanto, naturalmente, a comunidade que faz parte do Oliveira do Bairro e todos os outros que nos visitam em questão, é que nós percebemos, somos sensíveis a isso e estamos aqui conscientes da nossa responsabilidade na promoção, de facto, da cultura, neste caso da literacia, porque nós entendemos, de facto, a literacia como isso, como uma forma de promover a educação e a formação de todos para um mundo melhor, porque é isso que nós precisamos todos, é que todos tenhamos consciência que, de uma forma individual, às vezes com um gesto muito simples, nós conseguimos fazer a diferença e conseguimos, de facto, um dia melhor amanhã que o dia de hoje. Muito obrigada, Nuno. Obrigada por esta obra. Vou lê-la, prometo, no verão, quando tiver a minha semana de férias, eu prometo que o levo para ler. Até lá, confesso que não vou ter tempo, portanto, também não sou mentirosa, não sou política, mas não sou mentirosa, portanto, mas vou lê-lo e continuo a escrever. E não deixe só na gaveta. Ainda que alguns escritos fiquem na gaveta, não desista, porque não é a primeira e a segunda, como ouvimos aqui, às vezes é a quinta, mas às vezes é a 20ª e o importante é termos tempo para, de facto, fazer aquilo que gostamos da melhor forma possível. Muito obrigada a todos, tenham um bom resto de sábado, um bom resto de fim de semana e pronto, o livro está ali, comprem-no, se não for à editora, se não for nas livrarias, também pode ser na Biblioteca Municipal, que nós vamos adquirir algumas obras para poder divulgar e vender, naturalmente, e continuem a ler, que é isso que é o mais importante, porque, de facto, a leitura faz bem à alma. Muito obrigada a todos. Em nome da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, estou por encerrada a presente cerimónia, convidando todos os presentes a participar da sessão de autógrafos. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Uma salva de palmas.